Boa noite a todos, irmãos, irmãs da nossa Escola Jesus Cristo. Estamos aqui mais uma vez, mais uma sexta-feira, hoje dia 28 de maio de 2021, última sexta-feira do mês de maio. E queremos, meus queridos irmãos e irmãs, darmos continuidade a esse estudo, né? Estamos no capítulo 28 do livro Evangelho segundo o Espiritismo, esse capítulo 28 que trata das preces, né? Da coletânea de preces espíritas, preces gerais. E nós vamos falar um pouco sobre o parágrafo 1º, que trata, né, do Pai Nosso. E na oração dominical, aqui os espíritos recomendam, né, que nessa coletânea a oração do Pai Nosso estivesse encabeçando, né, todas as outras que são subsequentes. Então, nós vamos fazer uma breve reflexão nessa página, né, nesse primeiro parágrafo que se inicia com Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, a primeira proposição do Pai Nosso. Mas antes, para iniciarmos, né, antes da oração inicial, para nos prepararmos, preparar os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, nós vamos ler do livro também Pai Nosso, de Meimei, um trecho inicial dela aqui, apresentando-nos o livro. É um livro dedicado às crianças, mas sabemos que todo o seu conteúdo nos é tão rico e tão caro a todos nós. Meimei, não sabemos que não é somente a valorosa missionária, né, do bem, como nos diz Emmanuel aqui, do bem e da luz, em nosso círculo de ação, mas também devotada orientadora da infância. E ela aqui coloca toda a sua sensibilidade a serviço da inteligência em seu formoso ideal de servir. Então ela toma a prece dominical, o Pai Nosso, e com ela compõe esse delicado poema de comentários, de lendas, contos, observações, que vale a pena, meus irmãos, quem ainda não leu, ler, e quem já leu, reler esta obra maravilhosa. E para todas as situações difíceis aqui, ela recorda todo o ensino, todas as lições inesquecíveis do nosso Mestre Jesus. Então, para todas as situações difíceis e para todos os problemas, Emmanuel fala aqui da luta humana, encontra na oração do Senhor o ensino e a solução, um apontamento e uma bênção, oferecendo às crianças nestas páginas que constituem fragmentos luminosos do seu coração em forma de letras. É um prefácio curto, muito bonito de Emmanuel. E na primeira proposição, que é o Pai Nosso que estás no céu, Meimei vem nos oferecer esse pequeno texto belíssimo em que ela diz assim: quando Jesus começou a prece dominical, satisfazendo ao pedido dos companheiros que desejavam aprender a orar, iniciou a rogativa dizendo assim: Pai nosso que estás nos céus. O Mestre queria dizer-nos que Deus, acima de tudo, é nosso Pai, Criador dos homens, das estrelas, das flores, Senhor dos céus e da terra. Para Ele, todos somos filhos abençoados. Com essa afirmativa, Jesus igualmente nos explicou que somos no mundo uma só família e por isso todos somos irmãos, com o dever de ajudar-nos uns aos outros. Ele próprio, a fim de instruir-nos, viveu a fraternidade pura, auxiliando os homens felizes e infelizes, os necessitados e doentes, mostrando-nos o verdadeiro caminho da perfeição e da paz. Na condição de aprendizes do nosso Divino Mestre, devemos seguir-lhe o exemplo.
Se sentirmos Deus como nosso Pai, reconheceremos que os nossos irmãos se encontram em toda parte e estaremos dispostos a ajudá-los, a fim de sermos ajudados mais cedo ou mais tarde. A vida só será realmente bela e gloriosa na terra quando pudermos aceitar por nossa grande família a humanidade inteira. Meimei. Vamos orar. Deus, nosso Pai, Pai nosso, aqui estamos, Senhor, mais uma vez reunidos na nossa casa de bênçãos, neste ambiente da nossa escola Jesus Cristo, este lugar em que sentimos a Tua presença através dos Teus benfeitores, amigos, através, Senhor, de tantas almas bondosas que por esta casa já passaram e todos que ainda continuam a zelar por ela. Senhor, Tu que és o nosso Pai, abençoa-nos, guarda-nos, protege-nos, fortalece-nos, ampara toda a humanidade neste momento de dor coletiva, de aflição, de angústia. Tu que és o Pai, Abba, nosso Pai, nosso querido Pai, seja conosco, agora e sempre, em Teu santo nome, em nome dos benfeitores da nossa casa, nós iniciamos a nossa reflexão, pedindo que nos inspire, nos auxilie, nos fortaleça. Que assim seja. Meus irmãos, então, nós estamos aqui com o capítulo 28 do Evangelho segundo o Espiritismo, nas preces gerais, o capítulo 28 que traz essa coletânea de preces espíritas. E aqui os espíritos recomendam que, encabeçando essa coletânea, né, fosse colocada a oração dominical, não somente como prece, mas também como símbolo. Então, de todas as preces, é a que eles colocam em primeiro lugar, seja porque procede do próprio Jesus, como está em Mateus 6, 9 a 13, seja porque pode suprir a todas elas, conforme os pensamentos que se lhe conjuguem. É o mais perfeito modelo de concisão, verdadeira obra-prima de sublimidade na simplicidade. Com efeito, sob a mais singela forma, ela resume todos os deveres do homem para com Deus, para consigo mesmo e para com o próximo. O Pai Nosso encerra uma profissão de fé, um ato de adoração e de submissão, o pedido das coisas necessárias à vida e o princípio da caridade. Então, meus irmãos, em virtude dessa brevidade, do sentido muito profundo que se encerra nessas poucas palavras do Pai Nosso, ela é breve, ela é curta, mas muito profunda. Então, vem-se então aqui, nestas páginas, no capítulo 28, explicar cada proposição dessa nossa oração que Jesus nos ensinou. Então, para preencher o que de vago a concisão desta prece deixa na mente, a cada uma de suas proposições, aditamos, aconselhado pelos Espíritos e com a assistência deles. Então, foi adicionado esse comentário a cada proposição, um comentário que lhes desenvolve o sentido
e mostra as aplicações. Muitas vezes nós fazemos a oração muito rápido, não meditamos na profundidade que tem o Pai Nosso. E aqui os espíritos amigos, benfeitores, vêm trazer a cada proposição, adicionada a cada uma delas uma explicação e um aconselhamento através dos espíritos, mostrando a importância, porque esta oração, ela é a oração ensinada por Jesus, nosso Mestre. Então, meus irmãos, através do versículo 6, capítulo 6 de Mateus, versículo 9, que diz: portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Então, aqui a explicação vem para essa primeira proposição. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Então, aqui os espíritos amigos vêm explicar. Cremos em ti, Senhor, porque tudo revela o teu poder e a tua bondade. A harmonia do universo dá testemunho de uma sabedoria, de uma prudência e de uma previdência que ultrapassam todas as faculdades humanas. Em todas as obras da criação, desde o raminho da erva minúscula e o pequenino inseto até os astros que se movem no espaço, o nome se acha inscrito de um ser soberanamente grande e sábio. Por toda parte se nos depara a prova de paternal solicitude. Cego, portanto, é aquele que não te reconhece nas tuas obras. Orgulhoso, aquele que te não glorifica, e ingrato, aquele que te não rende graças. Então, essa é aqui a adição, né? Esse comentário, essa explicação, esse comentário que vem trazer o que significa o Pai Nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome. E também, meus irmãos, complementando, dando complemento, continuidade, aqui nos coube também, através de uma página de Emmanuel, que está no livro Fonte Viva, um capítulo que se intitula Pai Nosso, a lição 164, traz a epígrafe de Mateus 6:9. Mateus 6:9 a 13 é o momento da oração, e aqui na epígrafe que Emmanuel abre esse estudo, essa reflexão lindíssima feita por ele, que se intitula Diante de Deus, ele vem aqui nos mostrar, do mesmo modo que vimos aqui através de Kardec, nesse capítulo 28, capítulo da coletânea de orações, a importância, a colocação da oração do Pai Nosso ensinada por Jesus como aquele cabedal ali, né, de abertura, aquele cabeçalho que ensina-nos, que promove-nos a presença de Deus como Pai em nossas vidas, através do ato de Jesus, através da palavra de Jesus, a orar e chamá-lo de Pai. Pai nosso que estás no céu. E Emmanuel, nessa página belíssima aqui, que se intitula Diante de Deus, ele vem trazer através da epígrafe Pai Nosso, Mateus 6:9, ele vem nos dizer: para Jesus,
A existência de Deus não oferece motivo para contendas e altercações. Não indaga em torno da natureza do eterno. Não pergunta onde mora. Nele não vê a causa obscura e impessoal do universo. Chama-lhe simplesmente nosso Pai. Nos instantes de trabalho e de prece, de alegria e de sofrimento, dirige-se ao Supremo Senhor na posição de filho amoroso e confiante. O exemplo de Jesus para todos nós. O Mestre padroniza para nós a atitude que nos cabe perante Deus. Nem pesquisa indébita, nem inquirição precipitada, nem exigência descabida, nem definição desrespeitosa. Quando orares, procura a câmara secreta da consciência e confia-te a Deus como nosso Pai Celestial. Sê sincero e fiel na condição de filhos necessitados, a Ele nos rendamos lealmente. Não perguntes se Deus é um foco gerador de mundos ou se é uma força irradiando vidas. Não possuímos ainda a inteligência suscetível de refletir-lhe a grandeza, mas trazemos o coração capaz de sentir-lhe o amor. Procuremos assim nosso Pai acima de tudo, e Deus, nosso Pai, nos escutará. Bela, linda mensagem, belíssima, profunda. E Emmanuel, com reflexão tão rica aqui, num roteiro sábio, nos esclarece a forma correta de nos posicionarmos diante de Deus, de nos colocarmos diante dele. Muitas vezes, meus amigos, meus irmãos, nós, enquanto coletividade, enquanto humanidade, nós ainda perdemos muito tempo. Perdemos tempo em discussões, às vezes calorosas. Essas discussões, reclamações, tentativas de definições, de definirmos o Cristo, de definirmos Deus. E o Cristo já nos trouxe a maior definição: Pai Nosso. Perdemos tempo, deturpamos o nome de Deus em favor dos nossos próprios interesses, muitas vezes. Também usamos o seu santo nome de acordo com os nossos pontos de vista, nossos comentários muitas vezes equivocados, infelizes. Pronunciamos o seu santo nome em vão tantas vezes. Mas Emmanuel aqui, ele vem nos mostrar de que maneira o Mestre nos apresenta a Deus, como Jesus nos apresenta, nos ensina, padroniza a atitude que nos cabe diante do Altíssimo. Jesus nos fala a respeito do amor. Jesus nos apresenta a Deus como Pai amoroso, como Pai amoroso de suas criaturas, como sabedoria profunda, como justo, bom. Jesus nos apresenta a Deus como protetor de nossos corações, que age em silêncio, que nos socorre, nos ampara a todo instante, mesmo que na nossa ignorância nós muitas vezes venhamos a atrapalhar, a dificultar esse acesso de Deus nas nossas vidas, a nossa falta de sintonia. Meus amigos, ao proferir estas palavras, Pai Nosso,
Jesus, ele nos ensina como nos reportarmos, como nos comportarmos diante de Deus, nosso Pai misericordioso. Jesus nos ensina, em primeiro lugar, que Ele é nosso, é de todos, Pai de todos. Pai dos bons, dos maus, dos crédulos, dos incrédulos, dos felizes, dos infelizes, dos aflitos, dos justos, dos injustos. E Emmanuel nos orienta nesta lição a não fazermos pesquisas indébitas, nem inquirições, fazermos indagações a respeito do Cristo, a respeito de Deus, muitas vezes precipitadas, muito menos fazermos exigências descabidas. Queremos, de uma forma intelectual, sabermos quem é Deus. E Jesus já nos deu a lição. Deus é nosso Pai. Porque, imperfeitos que ainda somos, tentamos conhecer, entender, compreender Deus, que é todo poder, através da nossa cegueira espiritual, da nossa imperfeição moral. Não temos condições para isso, não somos capazes. Como poderíamos, meus irmãos? Se ainda como seres imperfeitos, ínfimos, seres tão pequeninos, nós ainda nem nos conhecemos, não conseguimos ainda nos conhecermos a nós mesmos, seres criados por Ele. Estamos tão distantes de viajarmos para dentro de nós mesmos, fazer aquela dangerosíssima viagem de que nos fala Drummond em seu poema, aquela perigosíssima viagem de si para consigo, conhecermos-nos, olhar para dentro de nós mesmos, identificar o quanto ainda somos maus, do quanto ainda pecamos. É certo que queremos ser bons, mas ainda estamos longe. Sabemos que queremos ser bons, mas ainda estamos distantes, porque bom é Deus. E nós queremos, através dessa nossa vontade de sermos bons, pelo menos fazer o bem, sermos seres de bem. E ainda não conseguimos nem nos conhecer, ao menos nos conhecer, a fim de que com essa viagem de que Drummond nos fala no seu poema, essa dangerosíssima viagem de si para consigo, nos aprofundarmos no que há de pior em nós, reconhecer a nossa imperfeição e admitirmos-nos fracos, pecadores, donos daqueles pecadinhos prediletos de que nos advertia o professor Clovis. Nós ainda pecamos, ainda insistimos naqueles mesmos pecadinhos prediletos. E que com essa viagem para dentro de nós, possamos nos reconhecer como filhos pródigos, admitindo-nos tais quais somos, mas não estacionando na nossa pequenez. Admitirmos sim que somos pobres pecadores, mas tentando nos reerguer como um filho pródigo. Reerguermos conscientes da nossa imperfeição, para que um dia, meus irmãos, nós possamos nos ver reformados,
burilados, termos os nossos espíritos evoluídos. Ainda estamos distantes, mas é o que almejamos, é o que queremos. Precisamos ter vontade para que possamos até chegarmos neste patamar, aí sim, começarmos a compreender a perfeição divina do nosso Pai. Hoje ainda não podemos, ainda não somos capazes, diante da nossa imperfeição, diante das nossas mazelas, não conseguimos ainda. Como nos ensina Emmanuel nesse texto, nesta lição belíssima diante de Deus, cabe-nos por enquanto, diante dessa nossa pequenez, da nossa falência moral, cabe-nos procurá-lo como Pai, reconhecê-lo apenas como Pai, Pai bondoso, Pai de nossas vidas, nosso Pai, Pai de todos, Pai da humanidade. Não percamos tempos, assim nos orienta Emmanuel, nessa busca de querer saber da natureza divina ou saber das definições de Deus. Os espíritos superiores já nos orientaram que Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Sabemos, meus irmãos, como encontramos em O Livro dos Espíritos, Deus é a inteligência suprema, já sabemos, causa primária de todas as coisas, mas a nossa imperfeição, a nossa busca por querer saber dessa natureza divina, nos faz fazer perguntas muitas vezes, e os benfeitores espirituais, através de Kardec aqui, diz que a nossa linguagem é muito pobre, que nós não podemos nem dizer que Deus é o infinito, que Ele está acima da linguagem dos homens, que a nossa linguagem humana é insuficiente para decifrar Deus. E aí, na pergunta 9, vem dizendo que em que em que é que, na causa primária, se revela uma inteligência suprema e superior a todas as inteligências? E os espíritos respondem que temos aqui um provérbio que diz: pela obra se reconhece o autor. Pois bem, vede a obra e procurai o autor. Temos a natureza, temos o universo, temos tantas representações de Deus ao alcance dos nossos olhos. Como Meimei nos disse, a natureza, o céu, as flores, as estrelas. Temos tudo ao nosso alcance. Mas aqui os espíritos amigos continuam. O orgulho é que gera a incredulidade. O homem orgulhoso nada admite acima de si. Então temos essa dificuldade de reconhecer. Ainda temos essa imperfeição. Ainda não conseguimos reconhecer, porque somos orgulhosos. Mas Emmanuel aqui nos traz a lembrança de que o Cristo já nos ensinou, o Cristo já padronizou essa forma de conhecer Deus. Cabe-nos, por enquanto, reconhecer e crer que, como Pai amoroso, cheio de bondade, está sempre ao nosso lado a nos socorrer, a nos proteger, a nos auxiliar. E Emmanuel nos lembra, meus irmãos, que quando nos colocarmos em oração na nossa câmara secreta, no tabernáculo das nossas consciências,
que nós possamos confiar nele, no nosso Pai, como um filhinho que confia no seu pai, que nós possamos procurar por ele, nos entregar a ele, colocando-nos como pequenos e que precisamos da sua proteção. Só ele pode nos proteger, nos amparar. E não precisamos saber da sua grandeza, porque ainda não temos condições. Basta saber que temos um Pai amoroso, bondoso, misericordioso. Admitamos diante dele a nossa pequenez, pois ele é o nosso Pai compassivo. Ele é o nosso Pai que devemos respeitar, devemos amar, pois sabemos que ele nos ama. Ele sabe tudo de nós, tudo a nosso respeito. Conhece as nossas intenções, nossos sentimentos. Então, meus irmãos, diante de Deus, que nós possamos seguir o exemplo de Jesus. Esse exemplo de Jesus que está na prece, o Pai Nosso que estás nos céus. Que possamos então, através do exemplo do Mestre, nos instantes de trabalho, nos instantes da prece, nos instantes da alegria e do sofrimento, assim como Jesus também passou por tantos momentos difíceis, que nós possamos nos dirigir ao Supremo Senhor na posição de filhos também amorosos, confiantes, como assim o fez Jesus. Que na condição de filhos necessitados, nós possamos nos render ao seu amor, como Emmanuel nos orienta. Rendamo-nos ao nosso Pai, ao seu amor, com lealdade, com sinceridade, pois Ele sabe tudo que nós sentimos, sabe de tudo que necessitamos. E que nós, meus irmãos, nós possamos ser ainda pequeninos, sim, nós possamos ser pequeninos instrumentos de trabalho, de amor, instrumentos de perdão, instrumentos de paz, de esperança, auxiliando na sua grande seara, na sua grande obra da regeneração, que nós possamos ser essa pequena parte, esses pequeninos instrumentos que possa levar uma palavra de conforto. Hoje não podemos nos abraçar, mas que possamos levar a nossa compaixão. Nós podemos hoje fazer uma chamada de vídeo, levar aos nossos irmãos que estão distantes de nós fisicamente, mas que nós podemos nos manter unidos através desse amor, porque, como disse Meimei, nós podemos imitar o mesmo amor que Jesus nos ensinou, esse amor fraternal, amor a todos os nossos irmãos na caminhada. Que nós possamos ser essa pequenina parte, esse pequenino instrumento, e que Deus conta conosco, com nossa ajuda, fazendo a nossa parte, amando, perdoando, amando-o, como nos conclama o primeiro mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas. Meus irmãos, neste livro, Pai Nosso, a querida Meimei, nessa primeira proposição, Pai Nosso que está nos céus, ela nos traz uma história pequenina, curta, mas linda, profunda, para as crianças, para nós ainda
na nossa infância espiritual. E essa história eu peço licença para ler. Chama-se Existência de Deus. É uma história pequenina, mas que traz como exemplo a paternidade divina. E eu peço lição para ler. Existência de Deus. Conta-se que um velho árabe analfabeto orava com tanto fervor e com tanto carinho cada noite que certa vez o rico chefe de grande caravana chamou-o à sua presença e lhe perguntou: por que oras com tanta fé? Como sabes que Deus existe, quando nem ao menos sabes ler? O grande, o crente fiel respondeu: grande Senhor, conheço a existência do nosso Pai Celeste pelos sinais dele. Como assim? Indagou o chefe admirado. O servo humilde explicou-se. Quando o Senhor recebe uma carta de pessoa ausente, como conhece, reconhece quem a escreveu? Pela letra. Quando o Senhor recebe uma joia, como é que se informa quanto ao autor dela? Pela marca do ourives. O empregado sorriu e acrescentou: quando houve passos de animais ao redor da tenda, como sabe depois se foi um carneiro, um cavalo ou um boi? Pelos rastros, respondeu o chefe, surpreendido. Então, o velho crente convidou-o para fora da barraca e, mostrando-lhe o céu, onde a lua brilhava, cercada por multidão de estrelas, exclamou respeitoso: Senhor, aqueles sinais lá em cima não podem ser dos homens. Nesse momento, o orgulhoso caravaneiro, de olhos lacrimosos, ajoelhou-se na areia e começou a orar também. E assim Meimei traz outras lindas lições, falando da presença divina neste capítulo, que é o capítulo da proposição do Pai Nosso que está nos céus. E ela fala também da presença divina numa outra história lindíssima. E vale a pena que todos leiam, né? Todos confiram essa obra linda. Então, meus irmãos, finalizando, Emmanuel, na lição Diante de Deus, ele nos diz que nós não possuímos ainda inteligência suscetível de refletir a grandeza divina, mas trazemos o coração capaz de sentir-lhe o amor. Não temos ainda, não entenderemos ainda e não temos a capacidade de entender Deus através da inteligência. Não temos ainda essa capacidade. O canal será sempre o coração. Precisamos sentir como esse pobre homem, esse servo analfabeto, esse velho árabe analfabeto da história que a Meimei nos traz. Mas nós podemos sentir o seu amor, receber o seu amor e também ofertar-lhe o nosso amor. É a isso que nos convida Emmanuel, o amor que emana dos nossos corações e sentir o amor que emana da sua divindade, do nosso Pai.
Deus, nosso Pai amado. E para terminar, meus irmãos, eu peço licença para ler mais uma página curtinha aqui, também do livro Pai Nosso, a lição chamada Nosso Pai. E que ela traga para todos nós esse conforto, essa alegria de podermos louvar, de podermos nos dirigir a um Pai amoroso, nosso Pai. Quando acordamos para a razão, descobrimos os traços vivos da bondade de Deus por toda parte. Seu imenso carinho para conosco está no sol que nos aquece, dando sustento e alegria a todos os seres e a todas as coisas. Nas nuvens que fazem a chuva para o contentamento da natureza. Nas águas dos rios e das fontes que deslizam para o benefício das cidades, dos campos e dos rebanhos, no pão que nos alimenta, na doçura do vento que refresca, na bondade das árvores que nos estendem os galhos dadivosos, em forma de braços ricos de bênçãos, na flor que espalha perfume na atmosfera, na ternura e na segurança de nosso lar, na assistência de nossos pais, dos nossos irmãos e dos nossos amigos. Esses irmãos e amigos que nos ajudam a vencer as dificuldades do mundo e da vida. E na providência silenciosa que nos garante a conservação da saúde e da paz espiritual. Muitos homens de ciência pretendem definir Deus para nós, mas quando reparamos na proteção do Todo-Poderoso dispensada aos nossos caminhos e aos nossos trabalhos na terra, em todos os instantes da vida, somos obrigados a reconhecer que o mais belo nome que podemos dar ao nosso Senhor, nosso Supremo Senhor, é justamente aquele que Jesus nos ensinou em sua divina oração. Nosso Pai, Meimei. E como oração final, meus irmãos, eu gostaria de ler a belíssima oração que está no livro Parnaso de Além Túmulo, psicografado por Francisco Cândido Xavier. A oração de José Silvério Horta, o irmão Horta, José Horta. Esta oração belíssima para encerrar a nossa reflexão desta noite. Vamos então orar, nos unir em pensamentos, em sentimento, esse sentimento de amor que Jesus nos ensinou a termos ao orar, ao nos dirigirmos ao nosso Pai. Pai nosso que estais nos céus, na luz dos sóis infinitos, Pai de todos os aflitos deste mundo de escarcéus. Santificado, Senhor, seja o teu nome sublime, que em todo o universo exprime concórdia, ternura e amor. Venha ao nosso coração o teu reino de bondade, de paz e de claridade, na estrada da redenção. Cumpra-se o teu mandamento, que não vacila e nem erra, nos céus, como em toda a terra, de luta e de sofrimento. Evita-nos todo o mal, dá-nos o pão no caminho, feito na luz, no carinho do pão espiritual.
Perdoa-nos, meu Senhor, os débitos tenebrosos de passados escabrosos, de iniquidade e de dor. Auxilia-nos também nos sentimentos cristãos a amar nossos irmãos que vivem longe do bem. Com a proteção de Jesus, livra a nossa alma do erro sobre um mundo de desterro distante da vossa luz. Que a nossa ideal igreja seja o altar da caridade, onde se faça a vontade do vosso amor. Assim seja. Que Deus nos abençoe, meus irmãos. Uma boa noite a todos. Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus esteja com todos. Que assim seja.